E como o TSE, perdão, enviou ao TCU uma representação sobre a reunião do ex-presidente com embaixadores, o tribunal também deve abrir uma tomada de contas especial para investigar Bolsonaro. Caso condenado, o ex-presidente pode ser punido com a mesma pena de inelegibilidade adotada pelo TSE de 8 anos. Na última sexta-feira, o ex-presidente foi condenado por abuso de poder político depois daquela ação apresentada pelo PDT. E na decisão do TSE, os 8 anos são contados a partir de 2 de outubro de 2022, que foi a data do primeiro turno das eleições do ano passado. Assim, Bolsonaro seria considerado elegível em 2030, porque as eleições devem ocorrer em 6 de outubro. Quer dizer, foi salvo aí por essa pequena diferença de dias. E em eventual decisão do TCU, os 8 anos valem a partir da data do trânsito em julgado, o que levaria a inelegibilidade para depois do período desse pleito. Além disso, Bolsonaro poderá ter que ressarcir os cofres públicos por causa do evento. Segundo dados da ação no TSE, a reunião com embaixadores custou aproximadamente R$ 12 mil. Nesse domingo, o ex-presidente compartilhou em sua conta no Twitter uma notícia sobre o processo no TCU e escreveu: caçada implacável, né? Entre aspas, aí a declaração do Jair Bolsonaro em seu papel de vítima, ele fica aí posando de vítima o tempo todo. Depois do trânsito em julgado, eu imagino que seria depois da negação do último recurso do Bolsonaro contra o TSE, seja na Justiça Eleitoral, seja no STF, provavelmente no STF. Pois é. Pode ser até uma tentativa de evitar que ele leve esse recurso, porque senão vai ter mais um prazo a contar a partir dessa decisão, e aí ele pode acabar ficando fora de mais uma eleição. Isso aí vai ter que ser avaliado, evidentemente, pela defesa dele, mas a tendência é que ele vá até o fim. Porque o TCU é uma instância administrativa, né? Então, com certeza, ele teria ainda como recorrer aos tribunais e tudo mais. E com isso o processo vai se alongando e quando transitar em julgado esse negócio aí, vai saber. Podemos ter um Bolsonaro inelegível até 2038, sei lá eu quando, né? Não sei, não sabemos quando é que vai sair essa sentença. Abre-se uma incerteza muito grande sobre as possibilidades do Bolsonaro continuar participando de eleições. E vamos debater também essa questão do valor aí, os R$ 12 mil. Mas o Wilson Lima entra na nossa roda. Aliás, produção, bota aí a câmera geral para a gente ver como é que tá. E eu quero, como esse programa é feito junto com o pessoal do chat, vocês é que vão dizer se fica melhor nós três olhando para vocês aqui, ou eu e Graeb, quando o Wilson Lima fala, olharmos para o Wilson Lima. Vamos olhar para ele, Graeb? Vamos Boa olhar para noite, Wilson. o Wilson Seja Lima. bem-vindo aqui à nossa mesa de bar virtual. Muito boa noite, Felipe Moura Brasil. Muito boa noite, Carlos Graeb. Acho que eu vou ter que pegar a maquiagem ali, porque eu estou corado de ver duas pessoas tão inteligentes olhando para esta figura abjeta. Então, fixamente, Wilson, olhando fixamente para você. Agora vamos mudar para lá para que o pessoal do chat possa escolher. Vai falando aí, Wilson Lima. Eu acho que vamos lá, né? Vamos deixar as duas possibilidades. Agora, deixa eu trazer uma informação rápida sobre essa questão da inelegibilidade, só para colocar um pouco mais de tempero. Eu estava estudando aqui alguns casos do TSE. Tem uma outra discussão, Felipe Moura Brasil e Carlos Graeb, que é a seguinte: a aferição da inelegibilidade de fato vale da eleição. Só que detalhe, existem alguns casos julgados no próprio TSE que dizem o seguinte, que para você considerar o candidato elegível, ele precisa estar em condições de elegibilidade no ato do registro da candidatura, ou seja, 2 meses antes das eleições. Então, ainda tem essa discussão aí, né? Se, eventualmente, mesmo que o caso lá no Tribunal de Contas da União seja descartado, com certeza, em 2030, os advogados de oposição ao Jair Bolsonaro vão apresentar algum recurso nesse sentido, de falar, peraí, mas a elegibilidade aqui também, a gente tem que considerar o ato do registro da candidatura e não necessariamente o ato da eleição. Então, assim, tem muita discussão ainda para se fazer sobre esse assunto. Mas só para concordar com vocês em relação a essa narrativa, o fato é que com a apresentação dessa representação no Tribunal de Contas, né, você tem mais um flanco
para poder tirar o Jair Bolsonaro das próximas eleições. E aquilo que nós já falávamos há muito tempo. É bom lembrar que o Jair Bolsonaro é alvo de 16 ações de investigação. Não é porque ele foi considerado inelegível em uma que as outras automaticamente serão consideradas ineptas, porque são vários assuntos, né? Embora tenha alguma correlação, mas o fato é que, dependendo do transcorrer do resultado dessas ações no Tribunal Superior Eleitoral, o Jair Bolsonaro pode ser considerado inelegível em outras 2, 3, 4 ações. E aí, gente, a inelegibilidade dele pode não ir só até 2030, pode ir até 2032, 2034, 2036, dependendo da data em que essas ações forem julgadas e analisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o ex-presidente da República ainda vai ter muito trabalho pela frente. E eu acho que eu já até falei aqui no papo uma vez, Felipe Graeb, que o Bolsonaro, ele nesse momento, ele está muito mais preocupado com as ações que ele responde, tanto na justiça comum quanto na justiça eleitoral, do que necessariamente visitar, andar e circular pelo país para ser um cabo eleitoral do PL. Uma coisa que eu estava até refletindo hoje quando eu vi as reações ali do Jair Bolsonaro, Graham, é o seguinte: ele ficou inelegível por 8 anos e, portanto, né, é uma situação em que ele já estava, mas que fica garantida aí por 8 anos, ele fica sem foro privilegiado durante 8 anos. São 8 anos sem foro privilegiado. Para quem pegou um avião para a Flórida às vésperas do encerramento do mandato, com medo de alguma operação que viesse contra ele justamente por causa do fim do foro privilegiado, imagine a perspectiva de você ficar 8 anos. Agora, conta a favor dele, e é algo que não aparece nesses memes de rede social, o fato de que algumas investigações sobre a família dele já foram enterradas enquanto ele estava no poder. É bom que se deixe claro. Ele tem menos motivos hoje para se preocupar com alguns outros casos, como aqueles das rachadinhas, das investigações de peculato em gabinete. Boa parte aí já foi devidamente enterrada, inclusive o GAEC, o Grupo Anticorrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi desmantelado na gestão aí do governador Cláudio Castro, com o Luciano Matos ali como procurador-geral de nível estadual, que, aliás, foi reconduzido, assim como Augusto Aras, que blindou a classe política com a tese de criminalização da política, etc., foi reconduzido. O Luciano Matos foi reconduzido quando a vencedora foi uma mulher na lista tríplice. E o Cláudio Castro não quis saber, reconduziu aquele que estava agradando ali a classe política, porque ele próprio, Cláudio Castro, foi alvo de delação, tem investigação sobre ele e sobre a família Bolsonaro, que está muito confortável com o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e houve uma união de forças, porque aquela lista do COAF também atingiu os petistas como André Siciliano, Flávio Bolsonaro e André Siciliano, lá no Rio de Janeiro, andam juntinhos. Teve a abstenção de voto na época no partido que era comandado localmente pelo Flávio, para deixar o André Siciliano ser eleito presidente da Alerj. Então, essas divisões ideológicas, elas não resistem ali ao dia a dia prático.